Olá, estudantes! Eu sou a professora Rosane e hoje estamos aqui para conversar e refletir sobre um assunto muito importante. Observem na tela a gravura e tentem descobrir sobre o que é esse assunto. Descobriram? Hoje falaremos sobre o trabalho infantil e as consequências que ele pode nos trazer. Trazer para as crianças, adolescentes e para a sociedade de um modo geral. Assistam ao vídeo sobre o assunto. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil.
Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Como vimos no vídeo, um dos grandes problemas que afetam o nosso país é o trabalho infantil. Infelizmente, é comum vermos nas ruas diversas crianças trabalhando. Elas deixam de frequentar a escola por razões que estão associadas a desigualdades sociais, econômicas e culturais. Observem a tela. O trabalho infantil envolve a exploração de mão de obras de crianças e adolescentes e afeta diretamente os envolvidos. Pobreza, dificuldade de acessar as políticas públicas ligadas à educação, a falta de dinheiro e questões culturais são algumas das causas do trabalho infantil. A entrada da criança e do adolescente no mercado de trabalho pode ou não estar relacionada ao perfil familiar, mas ainda faz parte da cultura brasileira e é preciso reforçar e incentivar a desconstrução de crenças que envolvam essa questão. Veja um vídeo que fala sobre mitos e verdades sobre o trabalho infantil. Ai, a gente devia ter trazido o carrinho de feira. Essas sacolas estão bem pesadas. Oi, tio, vem comigo. Deixa que eu levo pra vocês. Qual o seu nome, rapazinho? Meu nome é Lucas, tia. Mas isso aqui tá muito pesado pra você. Sabe o que é? Às vezes eu fico meio quebrado, mas eu dou conta. Pois você não devia estar fazendo isso. Onde tá seu pai? Ele tá ali, ó. É que ele já trabalhou a semana inteira. E eu também. E eu tenho que arranjar uns trocados pra ajudar em casa. Tá acontecendo alguma coisa, filho? Pai, eles estão dizendo que eu não devia estar trabalhando. Mas eu mesmo comecei a trabalhar logo cedo. Tudo bem que eu larguei a escola, mas o Lucas continua estudando direitinho. Muita gente acha bonito ver crianças trabalhando, mas não é. Esse cansaço prejudica a criança nas atividades dela, como estudar, ir à escola ou se divertir com os amigos. Ele não pode trabalhar, e isso é um direito garantido pela Constituição Federal. E agora? O que eu faço com o menino? E essa é a história do Lucas, Dr. Tadashi. Era muito peso. Nem o João estava aguentando direito as sacolas. Você está certa em não ter deixado o menino levar as sacolas, Larissa. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança e pode causar danos irreparáveis à saúde no presente e no futuro, acarretando má formação física, por exemplo. É assim que o trabalho infantil impede que as crianças tenham um futuro melhor. Realmente, a tarefa de erradicar o trabalho infantil não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. Afinal, toda criança é nossa criança. Exatamente, doutor. Desde que eu comecei a estagiar aqui, aprendi muita coisa sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Bom saber que podemos ajudar em um caso desses. Muitas vezes, o trabalho infantil está ligado a surras, humilhações e exploração sexual. Por causa desses tipos de violências, as crianças podem sofrer acidentes e adoecer. No trabalho, elas correm 3 vezes mais risco que um adulto. Pois é, Larissa. E o MPT atua exigindo a implementação de políticas públicas, cobrando das empresas a contratação de aprendizes e promovendo campanhas para educar a sociedade e desconstruir os mitos que envolvem o trabalho infantil. Também é importante sempre acionar a rede de proteção e tomar atitudes como a sua, de não aceitar esse tipo de trabalho e denunciar o Ministério Público do Trabalho. Obrigada pelas dicas, doutor. Vou compartilhar com os meus vizinhos e amigos.
Agora sim, bem melhor com carrinho. Muito melhor. Já faz um bom tempo que eu não vejo o Lucas por aqui. Acontece que todos se envolveram com a questão. MPT, Conselho Tutelar, Prefeitura. E aí surgiram mais oportunidades para as crianças como o Lucas. Ou seja, muita coisa mudou. Agora ele estuda, brinca, é criança em tempo integral. Os direitos dele estão sendo respeitados. Agora essa escola fica aberta aos fins de semana. Assim as crianças podem praticar várias atividades e ficar longe do trabalho infantil. Vai, Lucas! Tá jogando futebol demais esse garoto. Envolver as crianças em tarefas domésticas é uma forma de ajudá-las a desenvolver habilidades que serão úteis para o resto da sua vida. Afinal, independente de ser menina ou menino, ou da futura profissão, todos nós precisamos saber como cuidar do lugar onde vivemos. Mas, lembre-se, essas atividades devem respeitar as condições físicas de cada idade. Obrigações de adultos não devem ser transferidas para as crianças. Vamos ver algumas dessas atividades. Juntar brinquedos, ajudar a lavar a louça, arrumar a mesa, ajudar a limpar a casa. Todas essas atividades são permitidas para crianças e adolescentes. Observem a outra tela. Durante a pandemia, as violações de direitos das crianças podem ser agravadas. A Covid-19 evidencia ainda mais a fragilidade das políticas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes. Nesse contexto, a preocupação aumenta, pois a crise econômica gerada como consequência da pandemia resulta em perda na renda. Isso motiva muitas famílias a colocarem suas crianças para trabalhar e completar a renda familiar. As consequências do trabalho infantil na vida das crianças e adolescentes são inúmeras. Além de muitas vezes produzir o ciclo da pobreza da família, prejudica a aprendizagem da criança e a torna vulnerável em diversos aspectos. Vamos assistir a um vídeo sobre o assunto. Olá, eu sou Propércio Rezende e esse é o terceiro vídeo da série que nós estamos fazendo junto com a Rede Peteca sobre os mitos relacionados ao trabalho infantil. Para ver os dois primeiros vídeos, eu convido você a entrar no canal do YouTube da Rede Peteca, digita lá na pesquisa do YouTube Rede Peteca e o primeiro resultado já vai ser o canal da Rede Peteca. Essa iniciativa tão bacana, focada nos direitos da criança e do adolescente, na erradicação do trabalho infantil. Rede Peteca, chega de trabalho infantil. No vídeo passado a gente falou sobre aquele mito que diz eu trabalhei, não me fez mal, trabalhar não faz mal para ninguém. E conversamos um pouco sobre como isso é mentiroso, como isso não é verdade. Né? O trabalho faz mal sim para muitas pessoas, em muitas situações, e eu dei dois exemplos da professora que pode ter um problema na voz por causa de falar durante muitos anos, ou uma alergia por causa do contato com o giz, ou de um trabalhador que dirige o tempo inteiro, fica muito tempo sentado ao volante e com isso tem problemas na coluna. Foram dois exemplos só, existem milhares. O que eu quero colocar hoje são dois pontos fundamentais para você entender por que o trabalho faz muito mais mal para a criança do que para o adulto. Então o primeiro ponto é assim, todo o organismo, todo o físico da criança está em desenvolvimento, não está totalmente formado, não está pronto para o trabalho. Se carregar peso faz mal para um adulto, principalmente se ele não se protege direito, né, vai fazer muito mais mal para a criança, porque o adulto tem o esqueleto pronto, tem a musculatura terminada a formação da musculatura, né? O organismo dele inteiro tem mais força para esse trabalho. O prejuízo para o esqueleto, para os ossos, para os músculos de uma criança ou de um adolescente vai ser muito maior, porque os músculos e os ossos não estão totalmente formados. Não estão ainda prontos para o trabalho. Então, isso vale para qualquer outro aspecto físico. O aparelho respiratório sofre mais prejuízo se tiver contato com poeira ou com produto químico, pelo fato de não estar totalmente formado. A pele tem mais facilidade para ter doença se ficar muito tempo no sol, por exemplo, e assim por diante. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que todos os equipamentos, os maquinários, todo o ambiente do trabalho foi projetado para o adulto. A altura da pia foi projetada para um adulto usar aquela pia. Mesmo se a gente vê, como acontece muito, infelizmente, a criança em cima de um banquinho lavando louça, o prejuízo para uma criança que lava a louça o dia todo vai ser muito maior do que para um adulto. A criança que varre o dia todo vai ter muito mais prejuízo do que um adulto que varre o dia todo. Porque a vassoura foi projetada para ser usada por um adulto. O peso da vassoura, o tamanho da vassoura, o tamanho do cabo, isso vale para todos os utensílios. Utensílios de cozinha, outros utensílios no trabalho doméstico, qualquer utensílio, qualquer ferramenta, qualquer utensílio usado em situação de trabalho vai passar por essa realidade dele ter sido projetado para adulto e não para criança. Por esses dois motivos, o trabalho faz muito mais mal para a criança do que para o adulto. Faz mal para o adulto, por isso o adulto tem que se proteger, e faz muito mais mal para a criança e para o adolescente. Né? Vamos divulgar essa ideia e parar de reproduzir esse mito sem refletir esse mito de que trabalhar não faz mal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero te convidar a compartilhar esse vídeo no Facebook, nas suas redes sociais, e também que você entre no canal do YouTube da Rede Petec e deixe o seu comentário. Deixe lá o que você achou do vídeo, que tipo de mito você gostaria que a gente trabalhasse, comentasse em um outro vídeo, o que você ouve falar na sua cidade sobre o trabalho infantil. Ok? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Gostaram do vídeo? Vamos observar a próxima tela. Nela, temos alguns dados. Crianças e adolescentes até 17 anos, nos anos de 2017 a 2013, tivemos 13.730 acidentes de trabalho e 119 mortes de crianças e adolescentes. Existem diversas maneiras de explorar a mão de obra infantil, sendo que as mais comuns são os trabalhos em casas de família, no campo, em minas e canaviais, no tráfico, e na prostituição. Observem a tela de vocês. No Brasil, o trabalho infantil é considerado ilegal para crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos. A partir dos 14 anos, o trabalho é legalizado se a pessoa estiver na condição de aprendiz, e para isso ela precisa estar estudando. Entre os 16 e 18 anos, a lei brasileira permite as atividades desde que sejam realizadas no período entre 6 da manhã e 10 da noite. É considerado trabalho infantil artístico toda atividade da natureza artística desenvolvida em palcos, teatros, circos, televisão ou ainda em qualquer tipo de publicidade por crianças e adolescentes. Esse trabalho é permitido pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, que julgará a situação individualmente e dará autorização caso acredite que o trabalho não causa nenhum dano físico, moral ou psíquico a ele ou ela. Também existe o trabalho infantil esportivo. A prática esportiva envolvendo crianças e adolescentes deve respeitar o seu desenvolvimento como parte do seu processo educacional e deve assegurar principalmente a matrícula e a frequência escolar, assim como acompanhamentos médicos e psicológico e o convívio familiar e social. O trabalho infantil no Brasil atinge 8% da população da faixa etária de 5 a 17 anos. São 3,5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando nesse momento no Brasil. No Brasil, cerca de 3,5 milhões de crianças estão no trabalho infantil. Em 2019, das mais de 150 mil denúncias de violações a direitos humanos recebidas pelo Disque 100, cerca de 86 mil tinham como vítimas crianças e adolescentes.
Desse total, 4.245 eram de trabalho infantil. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no Brasil, 1 em cada 8 crianças estão em situação de trabalho infantil. Vou citar alguns dizeres populares sobre o trabalho infantil. Vamos ver se você concorda? Trabalhar na infância ajuda na formação do caráter? O que você acha? Não. O ambiente profissional não é educativo. Espera-se o resultado, produtividade e não a formação. Apenas a escola e a família são ambientes formadores por excelência. E o trabalho na infância e na adolescência ensina regras e disciplina? No trabalho, se aprende pela imposição e não pela reflexão, pela penalidade e não pelos valores. Então, esse trabalho não ensina. E trabalhar não mata ninguém, isso é verdade? De acordo com dados do Ministério da Saúde, trabalhar pode adoecer e matar crianças e adolescentes, pois vários acidentes são fatais e outros levam a mutilações, como amputação de membros. Vocês acham que as crianças precisam trabalhar para ajudar a família? Não. A responsabilidade de sustentar crianças e adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. Não se pode impor à criança e ao adolescente essa obrigação. O Estado e o poder público devem buscar alternativas de apoio à família, pois o trabalho infantil não é solução, mas produtor de pobreza e exclusão social. O que vocês acham? O trabalho enobrece? Em primeiro lugar, é o ser humano que enobrece o trabalho e não ao contrário. Mas isso não se aplica à criança, porque ela tem direito a não trabalhar. O que enobrece crianças e adolescentes é a oportunidade de estudar. Isso deve ser priorizado. E o trabalho traz futuro para essas crianças? Para crianças e adolescentes, o trabalho nega o presente e compromete o futuro. Estudos indicam que trabalhadores com baixa escolaridade não ingressam no mercado de trabalho. O futuro deve ser garantido pela proteção integral da criança, pela garantia de todos os direitos e pela qualificação profissional na idade correta. Agora é com vocês. Peguem o caderno ou uma folha, lápis ou caneta. Vou ler trechos da música Sementes, destacando algumas frases. Vocês deverão registrar sentimentos ou reflexões sobre elas. Podem usar palavras ou desenhos em seu registro. Observe a próxima tela. Sementes Emicida. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é para ser gentil, como flor é para florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade, para ser um adulto sem tumulto. Não existe atalho, em resumo. Crianças não têm trabalho. Não, não, não. Não ao trabalho infantil. Como vimos, quebrar esse ciclo que muitas vezes está acontecendo na nossa casa por várias gerações não é um trabalho fácil. Sabemos que em muitos casos as crianças são colocadas nessas situações porque há necessidade econômica que pode ter sido agravada pela pandemia. Mas precisamos entender que o trabalho infantil reproduz essas desigualdades e privam as crianças de seus direitos à escola, lazer e família. Espero que possamos ter contribuído de alguma forma para que vocês reflitam sobre o assunto. Obrigada e até a próxima aula.
continua na luta contra o coronavírus. Por isso, vamos manter nossos cuidados, principalmente em lugares fechados. Se você acredita que uma reunião com a família ou amigos, ou um cafezinho com a turma do trabalho não trazem riscos, cuidado. Veja esse exemplo. Nesta casa estão 6 pessoas. Uma delas não sabe, mas está com o coronavírus. Ninguém usa máscara, as janelas estão fechadas e há pouca ventilação. Com 4 horas de conversa, 5 pessoas podem ser contaminadas. Outro exemplo, se apenas uma pessoa não usar máscara, as outras pessoas também ficarão expostas. Neste caso, 4 pessoas podem ser contaminadas. Agora, se todos usarem máscaras, as portas e janelas estiverem abertas e o tempo do encontro diminuir para 2 horas, o risco de contaminação reduz para 1 pessoa. Por isso, da porta para dentro ou de dentro para fora, continue com os cuidados de prevenção. Use máscara, higienize as mãos, respeite o distanciamento de 1,5 metro ou 4 passos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem arejados. Se você apresentar sintomas respiratórios, como espirros, tosse, coriza ou dor de garganta, se isole e ligue 33509000 ou escreva para 998762903. Não descuide, a pandemia não acabou. Prefeitura de Curitiba.